Quem não se lembra do Kiko e do Chaves? Quando vem à memória esses dois personagens da nossa infância, vocês se lembram uma das grandes diferenças. O Kiko é um personagem que tinha acesso a muitas coisas, inclusive muitos brinquedos. E o Chaves, o oposto, uma criança que não tinha acesso a brinquedos. Mas você se lembra? O Chaves tinha muitas brincadeiras. E muitas vezes o Kiko, que tinha muitos brinquedos, deixava esses brinquedos de lado para participar das brincadeiras divertidas do Chaves. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre ter brinquedos e brincar. Meu nome é Josiane Leite, sou pediatra e fica até o final para descobrir a diferença. Eu recebo com muita frequência pacientes no meu consultório que me fazem a pergunta todos os meses: e então, doutora, qual brinquedo eu devo comprar para estimular meu filho esse mês? Os brinquedos, eles são meios para a brincadeira, mas eles não são o único meio de se estimular ou brincar com a criança. A gente percebe que nos últimos anos ocorre uma terceirização desse estímulo com a compra excessiva de brinquedos, terceirizando a brincadeira, o estímulo para um objeto. De nada adianta ter um melhor dos brinquedos, um brinquedo importado que tem várias funções, se a criança não for direcionada para brincar corretamente com aquele brinquedo. Então, o que a gente vê é um excesso de estímulos, e eu sempre digo isso aos meus pacientes. Vamos dar um exemplo: uma menina, uma criança de 2 anos, tá brincando de fazer de conta que tá cozinhando ou servindo uma comidinha. Quando ela termina aquela brincadeira, que ela muda o foco para um outro brinquedo, aquela brincadeira precisa ser encerrada, precisa ser finalizada. Você pode chamar a criança para dizer: vamos fechar essa brincadeira guardando os brinquedos, não precisa ela guardar todos, mas ela pelo menos entender que aquela brincadeira acabou, para que ela mude o foco para um outro brinquedo. Quer brincar de skate não dá com 2 anos, mas quer ir para uma outra brincadeira de boneca, enfim. Então muda o foco, e isso deixa a criança mais organizada, com um planejamento, como também ensina para ela brincar corretamente com cada brinquedo. Quando a gente deixa aquela poluição no ambiente, é muito comum aqui ter um quarto para os brinquedos, então fica aquela cheio de brinquedos, de vários kits diferentes, e a criança não consegue brincar adequadamente com aquele brinquedo. Então, brincou com um kit, finaliza aquela brincadeira e vai para o outro. Muito importante ter alguém. Não adianta ter o melhor brinquedo se não tem o estímulo. Lembra? Então, a presença do cuidador, a presença do pai, da mãe, é muito mais importante do que chegar com aquele brinquedo novo que vai despertar a curiosidade da criança, porque é colorido, é interessante, mas rapidamente a criança se desinteressa, porque não tem um vínculo emocional. Não é só mais aquela descoberta de pegar, de ver a textura inicial daquele brinquedo, mas quando tem um vínculo, aquele brinquedo torna-se significativo. Então, a criança aprende, contempla o objetivo daquele brinquedo educacional e cria um vínculo com o cuidador. Nem todos os pais conseguem estar integralmente com os seus filhos, né, as 24 horas do dia, o momento em que a criança está brincando. Mas a gente precisa orientar o cuidador sobre essa atitude de brincar corretamente com aquele brinquedo, sem bloquear, claro. Digamos que a criança está ali brincando com uma panelinha para cozinhar, e aí ela teve a ideia de tentar construir um robô com aqueles brinquedos, com a panela, com as colherzinhas, e a gente não deve bloquear a imaginação da criança, mas a gente tem que dar significado àquele contexto. Não pode deixar aberto 100% do tempo, tá bem? Então, o contato e o estímulo do adulto é importantíssimo. E então, queria saber sua opinião. O que é que você pensa sobre ter brinquedos e brincar? Que situações você já presenciou ou que insights você já teve nessa vida aí de mãe e de pai? Nós vamos interagir na área de comentários do canal. Inscreva-se e até o próximo vídeo.